vamos seguir, então, vamos para o segundo painel da manhã, em que vamos discutir as mudanças trazidas pelo avanço da inteligência artificial nos diferentes setores da economia. Como que elas afetam a agenda econômica nos próximos anos, né? De que maneira o mercado de conectividade e infraestrutura digital deve estar ou se posicionar. Então, para moderar esse debate, nós convidamos aqui o presidente executivo da Telebrasil e da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. Vamos lá, temos mais uma conversa, a segunda conversa, o segundo painel desse nosso evento. E, para esse momento, a gente convida aqui ao palco para debater esse tema Rafael Ramalho Dubé, que é assessor especial do Ministério da Fazenda, também Fabrício da Mota Alves, presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Gustavo Matsumoto, vice-presidente de Finanças e Relações Institucionais da Algar, Carlos Roseiro, diretor de ICT Marketing da Huawei Brasil, e também Fábio Zambelli, diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, lembramos, nossa hashtag oficial, hashtag painel Telebrasil em todos os vídeos ou fotos, todos os registros que vocês estão fazendo aqui na plenária ou fora dela. Pedimos que vocês também aproveitem para marcar os nossos perfis oficiais, @Conexis Brasil Digital. E agora sim, todos já se acomodando para a condução dos trabalhos de mais uma super conversa aqui no nosso evento, com a palavra o moderador. Pessoal, bom dia a todos. Vou falar bom dia ainda, né? São meio-dia e 20, mas como nós não almoçamos, bom dia. Bem, queria agradecer a todos aqui que estão nesse painel para fazer esse debate. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui na condução, porque a gente cumpre o nosso prazo de terminar às 13 horas, que é o que está previsto já na nossa programação de manhã. Bom, economia, tecnologia e política, de algum grau, de alguma maneira, se desenvolvem, se desenrolam ao longo do tempo de diversas maneiras, com diversos espectros, né? E, não diferente do que já ocorreu em eventos no passado, a gente está vivendo algo muito parecido neste momento, porém, num ritmo bastante acelerado, com as diversas tecnologias que nós ouvimos aqui desde o começo da manhã a serem ditas, né, como a inteligência artificial e tudo que vem por aí, né, e as suas implicações. Então, a ideia desse painel é debater como é que essas três frentes se relacionam, né, economia, tecnologia e política. Então, sem muitas demoras, eu vou fazer uma pergunta e talvez 3 minutos para cada um responder, a gente faz uma outra rodada, e aí conseguimos cumprir aqui o nosso prazo. Vou começar com o Fabrício. Fabrício, você na frente do Conselho Consultivo, né? Como é que você vê o debate atual sobre a economia digital e suas diversas implicações e como o Conselho Consultivo pode contribuir com essa agenda? Bom dia, então, preservando o protocolo do nosso mediador, Ferrari, muito obrigado pelo convite. Para o Conselho Consultivo, é um prazer, senador Fernando Bezerra, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco essa visão multissetorial, né? Acho que é importante começar a fala sinalizando justamente isso. O Conselho ele não tem um polo, ele tem uma representatividade plural, e nessa representatividade, obviamente, que os interesses que são ali vocalizados são interesses igualmente coletivos. Nós temos sociedade, temos operadoras, temos os consumidores, os usuários, temos o Senado, temos a Câmara e o próprio governo ali representados. E nós temos feito realmente uma imersão muito profunda dentro do espectro de discussão sobre economia digital. Enxergamos com muita clareza alguns pontos de atenção que estão, eu não diria contaminando, mas induzindo o debate no próprio Congresso Nacional. Nós temos um marco legal de inteligência artificial, que foi muito comentado aqui ao longo dos painéis nesta manhã. Não temos ainda a lei geral, o marco caminha ainda para um processo de deliberação, mas talvez a lição que mais se extraia dessa discussão seja a importância de enxergar que tem valor, sim, a
a instituição desse marco legal. Nós já superamos ali no Congresso e lá no Conselho nós temos feito essa discussão através dos representantes dos diversos setores de que talvez não haja espaço para ausência de regulação. O ambiente desregulado, ele tem suas vantagens, obviamente, sobretudo em relação à incipiência da tecnologia, uma tecnologia, embora não seja tão nova em sua perspectiva inventiva, mas é uma tecnologia que, muito recentemente, que impactou de maneira mais profunda e mais penetrante vários setores da sociedade global. Mas isso não impede a discussão sobre quando se deve regular essa tecnologia, quais os impactos que a regulação tem. O próprio silêncio do Congresso, e o senador Fernando Bezerra pode vocalizar isso melhor do que qualquer um, é um posicionamento político, eu diria que até com uma certa maturidade. Aguarda-se o momento ideal para se dimensionar qual modelo regulatório que se quer implementar no Brasil. A partir daí, você tem a dimensão efetiva das consequências econômicas, até mesmo tecnológicas, sociais, culturais e outras mais que essa tecnologia consegue abranger. Mas um ponto é importante, como dizia no início da minha fala, não haver, inexistir uma regulação geral tem um custo também social. Obviamente que a regulação não pode ser nem tanto uma bandeira de direitos e nem tanto um pilar de elementos econômicos pura e simples. O antagonismo não é saudável, embora seja necessário para ser compreendido. Mas não deve haver oposição, Ferrari, entre governança e a própria tecnologia. O que nós temos de percepção, e isso vários outros modelos regulatórios também tecnológicos nos dão elemento de comparação, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que já é uma lei não somente imposta, mas também plenamente vigente, mas, sobretudo, uma lei que institui uma regulação, e a própria Lei Geral de Telecomunicações, que lá em 97 abriu uma nova frente visionária de um mercado regulado. O que nós temos que perceber é que governança institucional é, sobretudo, infraestrutura de mercado. É uma infraestrutura que é capaz de dimensionar custo, previsibilidade jurídica, é capaz de dimensionar também elementos consequenciais, elementos saudáveis para o mercado concorrido. A concorrência e a isonomia de competição são frutos da governança também institucional que se impõe. Esses elementos, eles são saudáveis, são necessários. O ponto talvez seja, então, Ferrari, entender o quando, para além do como. E talvez esse seja o maior apelo que se faz hoje. O deputado Aguinaldo Ribeiro, hoje, conduz a relatoria do assunto à Câmara dos Deputados, e esse quando talvez seja o ponto mais importante que ele tem verbalizado. Mesmo porque o interesse sobre regular já está posto. Ele mesmo tem dito, haverá regulação. Não sabemos ainda o como, pois o texto não foi ainda tornado público, e o quando ele deixa claro que depende de um consenso com o Senado. Então, no momento que esse consenso vier, nós teremos uma dimensão mais clara. E como essa regulação vai impactar os diversos setores, em particular o setor de telecomunicações, talvez seja o ponto que nós temos que compreender um pouco melhor. Sem o texto, obviamente, não há como se debruçar sobre isso, nenhuma análise é frutífera, mas, superando a dimensão de se devemos ou não regular, me parece que esse assunto já foi deixado para trás. Obrigado, Fabrício. De fato, tanto no Senado a gente teve um ambiente propício ao diálogo com o senador Eduardo Gomes e também na Câmara a gente está tendo esse diálogo com o deputado Aguinaldo. Isso mostra uma maturidade das casas em que os setores estão sendo ouvidos, a sociedade está sendo ouvida, e para nós isso é bastante importante para avançarmos numa coisa equilibrada que possa ter algum tipo de regulação, não iniba as inovações, os negócios e proteja principalmente o cidadão. Acho que é isso, né? Essa tríade que a gente tem que buscar para avançar nessa questão. Bom, trazendo um pouquinho aqui para o B, na visão de governo, o governo atual sempre se manifestou uma visão de importância do setor de tecnologia e se avançou em diversas frentes, como data center, regulação
regulação econômica, de plataformas, IoT, por aí vai. Como avançar no sentido de colocar a agenda digital no centro da política econômica? Bom dia, Marcos, meu amigo. Bom dia aos colegas de mesa aqui. Saudar aqui meu conterrâneo, o senador Fernando Bezerra. Queria, rapidamente, antes de falar da pauta digital propriamente, como é que o governo traz isso para o centro, colocar isso de um conjunto maior de ações que o governo vem fazendo para a gente garantir a sustentabilidade e a solidez do crescimento econômico ao longo do tempo. 2023, 2024 e 2025, as previsões de crescimento econômico do início do ano foram superadas em cada um desses anos. O país vem crescendo algo em torno de 3% ao ano, na média desse período. A inflação vem consistentemente caindo e convergindo para o centro da meta. No ano passado, de novo, superando, nesse caso, indo abaixo das previsões do mercado, a inflação ficou dentro da meta, desemprego está na mínima histórica, a pobreza na mínima histórica e vários outros indicadores também extremamente positivos. Como o ministro Fernando Haddad, anteriormente, e agora o ministro Dario Durigan gostam de falar, esses são pressupostos para o desenvolvimento, a gente ter esse equilíbrio macroeconômico. E a gente precisa, a partir daí, criar essa agenda de desenvolvimento de longo prazo. Sem esse pilar de equilíbrio macroeconômico, a gente não consegue construí-la. Feito esse pilar, e a gente vem avançando nisso, avançando na solidez fiscal, a gente vem aí no meio desse caminho com um choque externo de grande porte. Talvez o maior choque na área energética da história do planeta, com a guerra que se passa lá no Oriente Médio. E o Brasil vem, felizmente, sendo um dos países menos afetados por esse choque externo. A gente está vendo alguns países discutindo racionamento de combustível. Felizmente, esse não é o cenário brasileiro. Pelo contrário, a gente vem mitigando aqui e tendo ainda um impacto inflacionário desse aumento de custos bem menor do que o que a gente está vendo em outras economias. Claro que o impacto ainda se ocorre e o governo vem adotando uma série de medidas para mitigar ao máximo esse cenário e garantir que, mesmo nesse cenário tumultuado, a gente consiga manter a atividade econômica em crescimento, a inflação controlada e os outros grandes indicadores sob controle. E é dentro desse cenário que o Brasil precisa liderar também e tratar dessa agenda de longo prazo. E essa agenda de longo prazo tem diversos componentes. E, nesse contexto, acho que a pauta digital é um dos elementos centrais pela possibilidade de ganhos de produtividade sistêmicos que ela pode proporcionar para a economia brasileira. E aí eu gostaria de destacar 3 grandes projetos que o governo vem trabalhando e em diálogo com o Congresso Nacional, com o setor tentando construir, já mencionados aqui de certa maneira. Um deles, o PL de concorrência nos mercados digitais. Acho que é um projeto estruturante, não propriamente da camada de infraestrutura de telecom, né, mas da outra camada, para a gente garantir que os atores que têm um papel sistêmico no sistema, né, que são gatekeepers do funcionamento desse mercado, a gente consiga ter regras, inclusive preventivas, para garantir concorrência digital mais equilibrada nesse mercado. Um outro projeto que eu queria destacar aqui é o projeto da inteligência artificial, já bastante discutido aqui, e acho que o nosso grande desafio nele é buscar esse equilíbrio entre trazer, de um lado, proteção de direitos e, de outro, isso é fundamental, a gente garantir que isso não iniba a inovação no setor. Acho que essa preocupação tem que estar presente também, e acho que é o desafio, acho que o deputado Aguinaldo está tentando construir esse equilíbrio e acredito que ele vai conseguir chegar a um ponto de consenso, tal qual conseguiu no outro tema muito desafiador, que foi a reforma tributária, da qual ele também foi relator, e conseguiu construir uma proposta de transformação sistêmica para a sociedade brasileira. E o terceiro projeto que eu queria mencionar aqui é o Redata. Muitos já sabem aqui, uma medida provisória que o governo enviou no final do ano passado, ainda para a gente criar regras fiscais para garantir uma desoneração e um barateamento do investimento em data center aqui no Brasil. Há uma janela de oportunidade clara para o país nessa área, por dispor de uma quantidade abundante de energia renovável, e o Brasil pode ser um grande ator aí, não simplesmente por hospedar os data centers, mas porque o data center é uma infraestrutura habilitadora para vários outros segmentos da economia brasileira. Ela pode ser um verdadeiro alicerce para uma nova política industrial brasileira, criar toda uma cadeia ajusante, inclusive, a partir dessa infraestrutura habilitadora. Infelizmente,
a medida provisória acabou expirando, foi aprovada na Câmara dos Deputados e não foi aprovada no prazo no Senado Federal, mas não significa que a ideia está abandonada. Pelo contrário, acho que a janela de oportunidade para o Brasil está colocada. A gente é dos poucos países do mundo, das grandes economias, certamente é a única que dispõe dessa abundância de renováveis, com um sistema energético nacionalmente integrado, e a gente precisa assegurar, seja pela via legislativa, seja por outros caminhos, a gente consiga trazer uma solução para o Brasil aproveitar adequadamente essa janela de oportunidade e viabilizar esse montante enorme de investimentos em data center e abrindo caminho para as outras indústrias associadas. Obrigado, Ben. Grande amigo, né? Trabalhamos juntos aí em algumas jornadas, né? Obrigado. Bom, Fábio, por acaso você está na extrema esquerda, eu estou na extrema direita, mas é uma questão do palco aqui, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de política e de cenário eleitoral. Bom, a economia sempre é, em algum grau, um fator de peso numa eleição. Né? Acredita que uma agenda econômica que considera a importância da transformação digital, a preparação do país para essa nova economia, terá um peso nesse processo eleitoral? Como emplacar essa agenda? Bom dia, Ferrari. Bom dia, painelistas aqui, colegas, todos e todas. Obrigado pelo convite. Trazer o tema da transformação digital para o debate político-eleitoral é muito desafiador, sobretudo porque transformação digital é uma expressão codificada, muito técnica, e falta uma tradução, muitas vezes, do que é transformação digital para que essa pauta interaja com os agentes políticos no processo de disputa eleitoral. Eu sempre digo que nós temos que falar mais de serviços, mais da educação digital, da saúde digital, do emprego digital. O governo está fazendo hoje uma agenda para plataformas, trabalhadores de plataformas, né? E isso é transformação digital, né? A infraestrutura capaz de viabilizar, fazer com que pessoas hoje, trabalhadores dos grandes centros urbanos, movam a economia por meio de aplicativos, passa pela infraestrutura digital, passa pela agenda da transformação digital. Mas, infelizmente, no debate político, que é sempre, quase sempre, muito superficial, a gente acaba caindo nas tentações típicas de ano eleitoral de colocar o debate de transformação digital como um debate de um lado, um dos lados da disputa. E aí, só para fazer uma pequena observação aqui em relação ao que acontece não no Brasil, mas no mundo, a transformação digital e o seu impacto nos debates políticos, sobretudo os eleitorais, em ano de eleição nacional, historicamente, em todo o planeta, costuma ser frequentemente associada a um lado do debate político. Né? Em vários países do mundo, a esquerda atribui as suas derrotas em processos eleitorais à direita, que consegue manipular melhor, na visão desses personagens, os instrumentos de comunicação digital. E isso passa por tecnologia. E esse debate me parece um pouco superficial, um pouco rasteiro demais, mas acaba colocando, durante uma campanha eleitoral, um antagonismo que não existe na prática. O governo está fazendo uma série de medidas aqui para contemplar a economia digital, como foi dito pelo Rafael. Né? Não se trata de criar um fla-flu no ambiente de transformação digital, e muitas vezes é tentador para um candidato colocar como inimigo o celular. Né? O aparelho celular, ele é apontado por muitos candidatos como responsável pela derrota. Né? E eu acho que isso é muito tentador para o candidato na campanha, e cabe ao setor tirar desse lugar a discussão. A discussão tem que ser sobre impacto. E eu acho que a campanha eleitoral pode ser, sim, influenciada pelo setor quando a gente fala do impacto social e econômico que a transformação digital provoca. E aí temos que falar dos serviços e da tributação e de quanto a regulação impacta esse universo, esse ecossistema. Né? Então, só para trazer como provocação inicial, Ferrari, o desafio que eu vejo é de tradução, tirar essa pauta, essa expressão da transformação digital de um ambiente ideológico e até político para o ambiente da realidade, contar as histórias que interferem e que mexem com a vida do cidadão. E ali ele vai saber a importância de ter uma infraestrutura adequada, de ter um sistema regulatório adequado para que o seu equipamento que ele usa para trabalhar, para ser atendido no hospital, para ter acesso à educação, para ter acesso à informação,
ele seja contemplado no debate político, inclusive, para que ele cobre os seus candidatos para processo regulatório e processo tributário mais justo para o setor. Muito bem, Fábio. Boa provocação, viu? Eu acho que nós aqui do setor estamos ali muito no dia a dia trabalhando, a gente não consegue perceber essas questões. E a sua avaliação como analista político, acho que acendeu uma luz para a gente ter uma nova visão, uma nova maneira de dialogar em relação aos pontos que nós consideramos importantes, né? Então, obrigado, Fábio. Bom, aí eu faço uma mesma pergunta para o Gustavo e para o Rosedo, e aí pode começar com o Gustavo, depois com o Rosedo. Qual seria uma agenda econômica que favoreça o desenvolvimento do potencial tecnológico das novas gerações, da conectividade e da IA? Acho que quando a gente pega e olha, né, todo esse universo que a gente está vivendo, esse momento aqui, acho que é extremamente propício aqui para o desenvolvimento aí da nova tecnologia, a gente vislumbra, acho que inúmeras oportunidades, inúmeras quantidades de possibilidades aí que a gente pode ter à frente e, ao mesmo tempo, desafios aqui bastante relevantes, né? Sob a ótica do mercado privado, a gente sempre está vislumbrando aqui o equilíbrio, o melhor equilíbrio de risco e retorno, aquilo que realmente, como que a gente pode desenvolver, como que a gente pode ofertar esses serviços, abraçar o mercado aqui dentro dessas possibilidades. E eu diria aqui, Ferrari, que a gente precisa ter menos incertezas quando a gente pega e olha aqui no longo prazo, uma vez que o retorno de todos esses investimentos aqui são de longo prazo, e que quanto mais clareza, seja ela regulatória, institucional, política, econômica, fiscal, né, acho que a gente pode realmente assumir riscos e desenvolver e fazer esse investimento. Então, a gente tem eu diria que uma imensidão de investimentos a serem realizados aqui dentro do nosso país aqui para desenvolver essa nova tecnologia. Existem vários setores que vão ser amplamente beneficiados na largada aqui, né, dentro do uso e do desenvolvimento disso. A gente tem tudo aquilo que tem dados, que a gente tem processos repetitivos, que a gente tem uso em larga escala, né? São aplicações aí imediatas que vão se beneficiar dentro do uso da IA. A gente tem a própria questão de uma economia aqui brasileira amplamente diversa, né? Que a gente pode colocar isso em diversos setores aí da economia, seja em serviços, indústria, né? Setor público, e eu acredito também que a gente pode ter um desenvolvimento bastante interessante aqui, dentro de um Estado muito mais eficiente, muito mais produtivo, né, e que ajude, inclusive, aí dentro de um arcabouço fiscal aqui que permita o desenvolvimento. Então, acho que, do lado de desafios, logicamente, a gente tem aí toda a questão de uma regulamentação aqui que seja um marco e que dê clareza e estabilidade aí para os próximos anos, né, que a gente tenha um ambiente propício para o investimento. Ao mesmo tempo que eu acho que a questão de talentos, né, e qualificação da nossa força de trabalho, o letramento digital da nossa população, são temas extremamente relevantes aqui para a gente poder, de uma forma massificada e ampla, poder utilizar aqui todo o potencial que a tecnologia pode desenvolver aqui para o nosso país. Obrigado, Gustavo. Rosedo? Ok. Bom dia a todos. Quando a gente fala em agenda econômica, como contexto, é interessante pensar que, hoje em dia, praticamente todos os setores de atividade têm um duplo desafio em relação à conectividade e em relação à IA. E esse duplo desafio é, em primeiro lugar, como reduzir custos. Todos os setores estão pensando em como ser mais eficiente. Ou, o segundo desafio é como se repensar, como aumentar as suas receitas, como capturar todas as oportunidades com essas tecnologias. Mas acho que só o setor telecom tem um triplo desafio, que é
reduzir custos, aumentar a receita e ainda tem que montar a infraestrutura toda para que os outros possam usufruir dessas tecnologias. Então, é interessante que essa contribuição da tecnologia para a agenda económica e telecom tem esse papel. Em relação à agenda propriamente dita, a agenda que a gente defende, podemos propor, eu aqui diria que o que o Alberto Griselli, como Telebrasil, apresentou, em boa parte, eu acho que não tem nenhum ponto que a Huawei possa discordar sobre essa agenda. Então, em vez de eu repetir os pontos que ele falou, eu vou tentar destacar 4, onde talvez a Huawei possa contribuir mais. Acho que podem ser esses o critério da escolha dos 4 fatores, não que são mais importantes, de agenda que a gente acha que é importante. Então, dos 4 pontos de agenda que a gente enxerga como relevantes de contribuição da tecnologia para a agenda económica, tem o primeiro, que é o ponto da conectividade. É óbvio e evidente, mas aqui eu vou tentar falar de como evitar algumas armadilhas nessas agendas. E o ponto da conectividade tem a ver com o seguinte: acho que ninguém pode contrariar ou argumentar que a gente não conquistou muito nestes últimos anos a nível de conectividade. O 5G está aí com mais de 2.000 cidades conectadas com 5G, fibra. Então acho que aí a gente tem muitas conquistas, mas aí o ponto de atenção que a gente, o Huawei faz não podemos dormir sobre os louros conquistados. Ou seja, porque a conectividade não para, a tecnologia não para. Então, novos requisitos vão continuar aparecendo, e a nossa experiência é essa, no caso da China, e a gente vê que novos requisitos estão vindo. Então, a inteligência artificial traz novos requisitos de conectividade e upload muito mais rápido. A gente já está assistindo a IAs físicas na rua, a gente vê carros autónomos que precisam de outros tipos de conectividade, a gente vê pessoas com óculos com inteligência artificial. São tudo requisitos que exigem mais das infraestruturas de telecom, de conectividade. Então, por muito que a gente tenha alcançado, a gente precisa sempre continuar evoluindo. Então, é importante essa primeira questão. A segunda questão de agenda que a gente também foi falada anteriormente tem a ver com os data centers. Para IA, a gente precisa de data centers, e muito já se está fazendo e discutindo, já foi comentado aqui o Redata, sobre uma política de data centers. Aqui, digamos que o aprendizado que a gente gostaria de trazer, de compartilhar, tem a ver com a existência de uma visão de data centers. Ou seja, na China, não sei se já ouviram falar, existe uma lógica que fala o leste tem os dados, que é os centros populacionais, o oeste faz a computação, que tem melhores condições para instalar data centers. Então, existe uma visão e depois dessa visão existe a ação. Então, aquilo que a gente traz de proposta é que todas as ferramentas, todas as políticas, todos os mecanismos que estão sendo dados ao mercado para construir data centers, para suportar essa revolução que vem aí, seja apontada para uma visão. E essa é a visão que não é replicável da China, são as condições diferentes, mas acho que esse é o ponto que é a destacar. O terceiro ponto que falamos também é a questão do ecossistema, ou seja, temos a infraestrutura, mas é muito importante que a tecnologia, a conectividade e os data centers sejam usados para construir valor aqui no Brasil. E atrás da construção de valor, com a questão da soberania da IA. Então isso implica que, a nível de ecossistema, quem fizer políticas, quem esteja regulando, não caia na armadilha, de novo a armadilha, do que a gente chama de customer lock-in, ou seja, que é a armadilha de entrarmos num ecossistema determinado associado a um hardware, ou entrarmos num large model, num modelo de IA meio que monopolista, e depois aí o Brasil ficaria dependente de apenas um tipo de hardware ou um tipo de modelo. Então o que a gente defende e propõe é que esses modelos de IA, e que existam várias alternativas de computação, de hardware de computação de IA, que sejam open source, sejam abertos e não sejam passíveis de se cair no monopólio que aí colocaria em risco a soberania da IA do Brasil. Então esse é o ponto que a gente chama a atenção nessa construção de data centers. E por último, a questão dos talentos.
já foi referido aqui, fundamental, desenvolver talentos na linha do que eu comentei. É muito importante que a gente não compre apenas os agentes de IA feitos, os algoritmos feitos. É muito importante que a gente tenha a capacidade de os desenvolver aqui, até para ser soberano nesse aspecto. Então é fundamental ter esse talento, e aí também é importante pensar que temos que ter ecossistemas abertos, que não venham tudo pronto de fora, então ecossistemas abertos que possam ser desenvolvidos aqui no Brasil, e para isso precisamos de políticas que desenvolvam os talentos para que tragam essas inovações para o mercado. Então são esses 4 pontos de agenda que eu queria destacar, e essa é a visão e a nossa contribuição para o debate. Ok, Rosedo. Bom, terminamos aqui a primeira rodada e temos 10 minutos para terminar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e, como são 5, né, então, 2 minutos para cada, matematicamente faz sentido, né? Eu estou brincando, 2, 3 minutos, né, para a gente poder avançar e irmos para o almoço. Fabrício, eu acho que essa primeira rodada deu bastante insumo para a gente... uma pergunta que eu vou te fazer que eu acho que é interessante. Dado toda a tecnologia que a gente está vivendo e todos os avanços que estão ocorrendo, como você avalia, como preparar o ambiente de diálogo, o ambiente regulatório, os canais de diálogo, para que possa interagir com os agentes econômicos que fazem parte dessa nova economia? Como é que você consegue avaliar e sugerir os canais de diálogo, né? Como é que a gente pode avançar nesse sentido? Acho que a pergunta que você formula, Ferrari, é uma pergunta que pode valer para qualquer ambiente, qualquer circunstância, né? Acho que a gente talvez o que nós menos temos hoje é capacidade de diálogo respeitada. Eu acho que talvez um ponto de partida seja compreender esses novos atores. É importante mapear muito bem os setores, todos os setores constituídos, tradicionais, e aqueles novos agentes que vão surgindo. Eu sou também um dos líderes de um comitê da Associação Brasileira das Empresas de Software, da ABS. É um comitê tão novo, de um assunto tão novo, que não tem nenhuma definição de mercado muito clara sobre isso. Então, como é que você mapeia, como é que você institui mecanismo de diálogo se você não consegue nem sequer identificar? É um setor que já se posiciona, é um setor de IDTechs, que são empresas cuja especialidade tem sido justamente a de oferecer mecanismos de identificação e autenticação em sistemas, que por si só já é surpreendente que haja terceirização desse serviço. Algo que era muito tradicionalmente realizado dentro de casa, agora se encontra mecanismos econômicos de maior valor quando se terceiriza em função da eficiência, em função da velocidade e da assertividade. Então, surge um mercado novo dentro de um ecossistema tão complexo que é o ecossistema digital. Estamos agora falando de inteligência artificial, e eu trago aqui uma memória. Eu fui membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, que elaborou o anteprojeto de lei que hoje tramita na Câmara dos Deputados. Levamos 1 ano debatendo a regulação de inteligência artificial. Foram 900 páginas, senador Fernando Bezerra, o senhor se lembra muito bem, o relatório final da Comissão de Juristas. Na véspera da entrega, faltavam 15 dias para entregar, que era o prazo, o presidente Pacheco veio à OpenAI e apresenta o ChatGPT. Não foi tratado em nenhum momento durante 1 ano de debate, 17 juristas discutindo o assunto, e o ChatGPT veio com a novidade que não estava prevista e nem foi debatida no curso de todas as centenas de contribuições que a comissão recebeu. Então, veja, a pergunta que o Ferrari faz é muito importante: como estabelecer mecanismo de diálogo? Mas é difícil estabelecer mecanismo de diálogo se a gente não tem escuta atenta e oitiva atenta. E, para isso, nós precisamos justamente de dados, precisamos de compreender o que existe posto no mercado, os diversos mecanismos. Se talvez falássemos de unicórnio, coisa de 20 anos atrás, iriam dizer que nós somos fantasiosos. Não, você está trazendo mitologia grega para essa conversa, mas hoje um unicórnio, qualquer pessoa fala de unicórnio e compreende que é justamente um grande resultado disruptivo de uma empresa que se propõe a solucionar um problema de mercado. Estamos agora aí vendo a Enter
tentando revolucionar o mercado jurídico brasileiro como o mais último unicórnio brasileiro que recebeu aportes substanciais. Então, Ferrari, a minha proposta seria, antes de se pensar em mecanismo de diálogo, se pensar em como identificar e como perceber a existência desses atores. Seguramente há outros atores que nós sequer conseguimos compreender, mas que estão oferecendo serviço no mercado, já são fornecedores ativos e que precisam ser mapeados para, então, serem identificados e, daí sim, se estabelecer. Eu tive essa capacidade incrível de não responder a sua pergunta em função da complexidade, mas eu acredito que a minha contribuição é justamente no sentido de que algum dos colegas de painel possa trazer uma resposta mais assertiva, porque estabelecer mecanismo de diálogo é uma excelência que o Congresso reúne melhor do que qualquer um de nós aqui. Obrigado, Fabrício. Bom, do B, dado todos os avanços econômicos que a gente tem observado nos últimos anos, e alguns que você trouxe aqui, como que a IA pode colocar oportunidades e desafios para os próximos anos na agenda econômica? Eu acho que o potencial de toda a transformação digital, aí incluída a IA, é imenso para um país que tem uma renda per capita ainda média baixa. Até a gente, historicamente, estava ali na média da renda per capita global. Já há alguns anos o Brasil está pouco abaixo. Então, o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas injusto. É um país ainda de renda baixa. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, aumentar a renda per capita do Brasil e distribuir a renda de maneira mais justa. E, nesse sentido, o papel das tecnologias de informação e da IA em particular, que traz essa disrupção, o Fabrício acabou de mencionar aqui o ChatGPT, né? Traz essa disrupção do setor com o potencial de trazer ganhos de produtividade imensos, é claramente uma oportunidade para qualquer país, mas, sobretudo, para um país como o Brasil, que tem tem o potencial de ter uma das infraestruturas habilitadoras centrais para isso, que é a capacidade de geração de energia renovável abundante. Daí porque a ideia é a gente utilizar esse potencial para criar outra infraestrutura habilitante central, que é a nossa capacidade de processamento, de computar a partir de data center, e com isso a gente poder dar esse salto. Acho que o Fabrício mencionou alguns pontos centrais aqui. É difícil você mapear nesse cenário tão disruptivo o que é exatamente o que você precisa fazer, porque daqui a 1 mês, 2 meses, pode surgir outra coisa que muda bastante o cenário. Mas eu acho que há 3 medidas centrais para as quais a gente precisa estar preparado e trabalhando nessas 3. Uma é a capacidade de montar infraestrutura para isso, já mencionamos aqui um pouco desse tema. Segunda é a capacidade de estar engajado em atividades de inovação na ponta, e o Brasil tem todo o potencial de fazer isso, já tem uma capacidade de pesquisa relevante, universidades de ponta em várias áreas, e o governo, nesses últimos anos, expandiu significativamente o volume de recursos voltados para investimento em P&D, ao descontingenciar o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem financiado várias atividades de pesquisa de ponta em IA. E a terceira medida, que eu acho que é central, já mencionada aqui também pelos colegas, que é formação de recursos humanos, formação de mão de obra, ou talentos, como o colega mencionou antes. E o Brasil vem também fazendo, nesse momento, uma expansão relevante de sua rede de ensino técnico, de sua pós-graduação, para garantir essas pré-condições para, mesmo no cenário disruptivo, a gente ter infraestrutura, ter inovação, ter mão de obra qualificada e poder fazer o melhor uso dessas soluções para trazer ganhos de renda e de qualidade de vida para a população. Obrigado, Rafael. Dando sequência aqui, Fábio, trazendo de novo a parte política eleitoral, toda essa nova tecnologia, né, que a gente tem conversado aqui nessa mesa, inteligência artificial, tecnologias digitais, tem dado novos contornos nas eleições mundo afora, né? O que esperar das eleições deste ano aqui no Brasil e como esses fatores podem influenciar no seu resultado? Bom, Ferrari, tecnologia e telecomunicações já estão ali no centro do debate eleitoral, né? Vamos olhar três frentes aqui. Primeiro, é bem provável que uma informação que seja consumida pelo eleitor por um dispositivo móvel decida essa eleição. Uma eleição de 2, 3 pontos percentuais de vantagem do primeiro para o segundo colocado vai ser decidida possivelmente por uma decisão, por um posicionamento do eleitor baseado numa informação que ele recebeu pelo celular, pelo dispositivo móvel. É muito provável que isso aconteça. O principal escândalo da campanha eleitoral envolve um áudio vazado pelo telefone celular. Então, assim,
já a centralidade está posta, né? E tem um terceiro componente que ainda acho que vai ser esclarecido durante a campanha, o seu alcance, que é o uso de influenciadores gerados por inteligência artificial para pautar o debate político. Já tivemos alguns casos na pré-campanha, inclusive sugerindo ações judiciais para retirada desses conteúdos, para enfrentamento dessa discussão, antes do processo eleitoral ser deflagrado oficialmente. Então, isso me parece fato. O fluxo da informação digital será decisivo para essa eleição e para as próximas. Tem algumas apreensões com relação a essa velocidade com que a comunicação digital pauta o debate político. Uma delas diz respeito à reação dos órgãos de controle, né? A gente viu nas eleições municipais, que foram as mais recentes que nós tivemos, o judiciário retirando do ar uma plataforma, né? Não foi nenhum conteúdo de uma plataforma toda, o que envolveu todo o ecossistema de telecom para a retirada em tempo recorde da plataforma do ar. Não me parece impossível que isso possa acontecer novamente nesse processo eleitoral. E tem um segundo ponto que me preocupa mais, que é uma certa confusão que se faz no ambiente político, e aí pode-se dizer que é deliberado, ou talvez mais intuitivo isso, que é associar a inteligência artificial como algo, a deepfake, ou seja, inteligência artificial carimbada como um instrumento para contaminar o debate público, e não para colaborar com a produtividade da economia, por exemplo, que é o nosso debate aqui na mesa. Então, essa preocupação também a gente percebe que está presente nos órgãos de controle. Então, essa eleição vai ser decisiva no sentido de modular até que ponto esses órgãos de controle devem agir para garantir a lisura do debate público, ou elas podem também invadir tanto o aspecto das liberdade de expressão, né, e de contaminar, de alguma maneira, a discussão regulatória sobre esse tema, porque a tendência do órgão de controle, quando lida com algo que ele desconhece na sua profundidade técnica, é partir para um aspecto de regulatório mais restritivo. E essa restrição, a gente pode discutir depois aqui, pode ser um outro painel, para entender até que ponto ela é legítima e até que ponto ela também não interdita a liberdade de expressão. Ok, Fábio, obrigado. E para encerrarmos aqui o painel, faço a mesma pergunta de novo, né, para o Gustavo, para o Roseiro, para a gente terminar. Bom, qual o papel, aí já voltando um pouquinho mais para a tecnologia, para a área econômica, qual o papel dos atores políticos e do mercado na construção de uma agenda que olha a tecnologia como elemento central ao desenvolvimento do país? Gustavo, depois Roseiro. Acho que como o Baigorre já colocou aqui, né, assim, acho que o agente público aqui olhando, né, acho que regulando o mercado, não a tecnologia, acho que é uma visão extremamente alinhada aqui com minha opinião particular também. Então, acho que a gente tem uma questão aqui bastante importante. Agora, é que o setor, os agentes privados aqui de uma forma em geral, esses investimentos vão acontecer de uma forma ou de outra, né? Acho que os investimentos no desenvolvimento das redes de telecomunicações, os investimentos em data centers, os investimentos relacionados aqui à infraestrutura de energia. Então, acho que em todos os aspectos aqui, toda essa demanda que existe aqui para o desenvolvimento dessa tecnologia e da digitalização aqui, né, com o uso da IA, vai acontecer dentro do país. E o que acho que a gente precisa definir é qual que é o grau desse investimento e o quanto que o país vai receber desse influxo de recursos aqui que vem tanto do mercado externo quanto dos próprios investidores nacionais, né? Então, acho que a gente tem aqui uma corrida nesse momento aqui, uma competição pelo capital global para investimentos em infra de digitalização. Agora, acho que a gente pode, sim, ter uma participação muito maior dentro do crescimento da nossa economia aqui, com esses investimentos dentro dessa infraestrutura, se a gente souber aproveitar bem esse momentum que a gente tem de infraestrutura aqui para preparar o país para essa
essa nova era. E aí a gente pode correr o risco de não atrair o capital investimento e sermos consumidores aqui da infraestrutura externa, né, que vão estar em outros locais, aqui alojados em outros locais. Então a gente já tem uma dependência aqui dos hyperscales, né, das grandes empresas, das big techs, né. Eu acho que a gente também perder aqui a possibilidade de nos beneficiarmos, né, desses investimentos e desse influxo de capital aqui seria uma pena, né, mas eu acho que a gente tem de tudo para sermos aqui, mantendo aqui, né, a terceira posição aqui dentro do consumo e também sermos, pelo menos, aí, estarmos entre os top 5 em termos de atração de recursos para investimento em infraestrutura digital no mundo. Então, só Obrigado, Gustavo. vendo o relógio aqui. Só Então, assim, para- como moderador, eu sou bom presidente, né? Que eu não estou cumprindo o prazo aqui. Mas, bem, em relação ao papel que mercado e agentes públicos têm a exercer, eu acho que, felizmente, existe um grande consenso na sociedade, e aí o agente público orienta, aponta, mas quem captura e quem executa e quem obtém as oportunidades são os agentes privados, não há dúvida. Agora, do ponto de vista dos agentes públicos, aí só três pontos de reflexão que são importantes para os agentes privados. O primeiro é a questão da visão, ou seja, é importante que um país saiba o que é que a gente quer ser, o nosso papel nesta economia global e o papel que a gente quer ter nesta questão de inteligência artificial. Acho que é importante a gente ter essa visão para onde queremos ir. Segundo, os agentes públicos têm um papel muito importante nos investimentos estruturantes. Ou seja, sabemos que foi falado aqui que existem falhas de mercado que os agentes públicos podem fechar. E aqui, por exemplo, quando a gente fala da IA, não seria importante haver um investimento estruturante num supercomputador de computação de IA que possa ser compartilhado por universidades, por startups, por agentes públicos, serviços públicos, inclusive, que tirem partido desse investimento? Achamos que sim. E, por último, a questão da previsibilidade, ou seja, da segurança jurídica, que é quando se faz um plano, quando se define uma visão, é importante que ela seja partidária e para o governo, que seja uma política de Estado e que os empresários assim não fiquem dependentes de uma eleição para decidir se investem ou não investem. Não deveria ser assim, e essa estabilidade que a gente entende que é fundamental para os negócios e assim a gente defende que seja. Então são esses 3 pontos que eu queria destacar. Passo ao moderador. Obrigado, Rosendo. Bom, obrigado a todos aí pela participação no painel. Uma salva de palmas.